Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de revisão sistemática de literatura científica e infometria. E antes da gente continuar, eu queria fazer um pequeno lembrete geral. Destacando que o ponto central, assim, que a gente já discutiu até agora, nessa separação, digamos assim, das etapas do nosso curso, é que a gente está completando aí uma primeira etapa, em que eu contextualizei para vocês o que é uma revisão sistemática, protocolos, né, de um protocolo para aplicação da revisão sistemática, e diferentes abordagens ou aplicações de uma revisão sistemática, ou seja, onde a gente pode utilizar uma revisão sistemática, separando aí em dois grupos de síntese. Um grupo de síntese que a gente está chamando de afunilamento e um grupo de síntese chamado amplitude. Na síntese de afunilamento, eu destaquei para vocês o exemplo, né, de meta-análise, meta-pesquisa, e no de amplitude, mapeamento sistemático e as metrias. Na aula de hoje, o nosso foco, a partir de agora, a gente entra numa segunda etapa desse curso, em que a gente vai focar, a gente vai dar um zoom, né, vamos destacar um pouco mais sobre uma síntese de amplitude, que é a infometria. Pensando num contexto geral, né? Mas, na verdade, a gente vai acabar abarcando as metrias como um todo. Estou chamando aqui de infometria e eu vou justificar por quê agorinha para vocês. Então, a gente vai falar dentro dessa abordagem, né, da infometria, primeiro, aspectos gerais sobre a produção científica global, então, um olhar bem macro da produção científica, os vieses, a necessidade e pressão por publicação, e depois sobre as infometrias, ou as metrias, né? Vamos destacando aí a infometria, mas a gente vai falar sobre cienciometria, bibliometria, que seriam essas derivações da infometria. Então, eu quero destacar com vocês as semelhanças e diferenças nesses conceitos, né, dessas, digamos assim, desses diferentes tipos de metrias, e vou fazer uma breve descrição das três leis bibliométricas. A partir desse momento, que a gente começar a destacar sobre essas técnicas, né, de infometria, ou falar sobre a infometria, é que a gente vai começar também a debruçar sobre indicadores cienciométricos, indicadores infométricos, e esse sim vai ser um assunto da nossa próxima aula. Hoje é a introdução sobre discussão, né, sobre esse conceito de metrias, e, claro, dentro de um pano de fundo, uma contextualização maior sobre produção científica global. É isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Bom, começando aí falando sobre produção científica global. Eu estou falando aqui global, mas na verdade produção científica, né, de forma geral. Existe uma sentença já bastante utilizada, bastante comum dentro da academia, entre os pesquisadores, que é essa que eu destaquei aqui, ó, publish or perish. Essa sentença, ela resume um monte, né, em duas palavras, ela resume de forma bastante intensa e bastante clara, aliás, como que é a importância da publicação científica dentro da academia. E eu já destacando para vocês que isso não é novo, tá? Porque às vezes a gente pensa que a pressão por publicação é algo que surgiu mais recentemente, assim, a partir dessa década ou do início do século. Não é verdade. Se você começar ou tiver, né, obter acessos a entrevistas dos pesquisadores mais antigos, mesmo na década de 60, década de 70, havia sim uma pressão por publicação. Claro que isso foi chegando em países como o Brasil mais recentemente, pelo próprio amadurecimento da ciência. Mas o que eu chamo a atenção, inicialmente, é o quanto que essa sentença traz para a gente a clareza da importância da produção científica. E existe a importância no contexto também de pressão que é exercida pelos pesquisadores para que eles produzam, né, para que ele possa demonstrar ou expor para a comunidade científica e também comunidade não científica tudo que ele tem desenvolvido. E, de fato, apesar disso não ser novo, também não é uma página virada, né? A gente sabe muito bem que hoje os indicadores de avaliação, seja do cientista, seja de um instituto de pesquisa, seja de um departamento, de um programa de pós-graduação, todas essas unidades, elas são avaliadas, elas são acompanhadas com relação à sua produção científica. Então, apesar da sentença não ser algo novo,
né? Já existe há bastante tempo, isso não está em desuso, muito pelo contrário, cada vez mais a gente usa indicadores de produção científica para poder acessar o quão maduro ou quão relevante é a pesquisa de uma pessoa ou do instituto associado, né? Da instituição e institutos. E se a gente fizer uma busca aí nos artigos, vocês vão encontrar que existe uma grande discussão trazendo aí uma dualidade, né, entre quantidade e qualidade da produção científica. Ou seja, existe muita pressão por quantidade, ou seja, produzir muito, mas não necessariamente essa grande quantidade de artigos que tem sido produzido, ou essa pressão por aumentar a quantidade, gere aumento de qualidade. É claro que a gente, durante as nossas aulas, a gente vai poder aprofundar um pouco mais e discutir um pouco mais sobre isso, mas existe sim, naturalmente, essa discussão. Aqui eu contextualizei aqui três artigos, mas bom, existem vários outros discutindo isso, tudo bem? De fato, se a gente olhar com uma visão bastante fria da situação, a gente vai observar que a produção científica ela tem sido determinante para vários aspectos da vida acadêmica de um pesquisador, né? Então, por exemplo, para obter recursos financeiros, muitas vezes para conseguir um emprego, né? Se a gente estiver falando de concursos de instituição de ensino e pesquisa, a produção científica ela é importante também para você ter acesso a empregos, inserir em grupos de pesquisa e também participar de programas de pós-graduação. Todas essas coisas, né, programas de pós-graduação, obter recurso, eles são medidos ou são avaliados, né, considerando a produção científica das pessoas que estão associadas a elas. Por isso que a medida, né, de produção científica, ela passa a ser muito importante. E aí eu não estou falando necessariamente em quantidade de produção científica. Talvez há um tempo atrás, a gente poderia pensar mais de que quantidade era um fator exclusivo e importante. Hoje a gente tem vários indicadores que levam em conta não somente o número de artigos produzidos, mas também alguns indicadores de impacto dessa produção. E vejam que eu não estou falando a palavra qualidade, né? Porque é difícil traduzir impacto em qualidade, isso não é necessariamente obrigatório, mas é a medida mais próxima que a gente tem para dizer de quão impactante é uma produção, é um pesquisador ou a linha de pesquisa que ele desenvolve. Então, o que eu chamo a atenção é que quando eu digo que a importância da produção científica, eu estou dizendo a importância não só no número de artigos para essas coisas aqui, né, para essas caixinhas, mas também em aspectos relacionados ao impacto dessa produção. Ok? A gente vai poder destacar bastante sobre isso ao longo dessas próximas aulas, da aula de hoje um pouco, mas principalmente da próxima aula, sobre quais são e como são calculados esses indicadores que acabam impactando essas caixinhas, né, acabam impactando a vida de um pesquisador. Bom, então vamos pensar num olhar mais geral sobre a produção científica. Qual que é a situação da produção científica global hoje, né, na atualidade? Se a gente olhar, eu até mostrei isso para vocês na aula passada, mas se a gente olhar vários bancos de dados, ou qualquer banco de dados, a gente vai ver claramente que há um aumento do número de artigos ao longo dos anos, né? Olhando aqui pela barra cinza, tudo bem, gente? Ou a totalidade das barras, né? Então, incorporando a barra cinza. Então, a cada ano, há mais artigos sendo produzidos. Então, há um volume crescente de artigos sendo publicados ao longo dos anos. Isso demonstra um investimento em ciência e tecnologia, isso demonstra um crescimento das instituições, fortalecimento das instituições, aumento de revistas. Isso está associado a uma série de atributos, né, de características. Mas sim, esse é uma evidência numérica bastante clara, né? E claro que isso pode variar entre áreas, ou entre áreas que eu digo áreas de pesquisa, mas também entre áreas geográficas, né? Entre países ou instituições. Esse incremento da produção científica pode oscilar entre cada uma delas, a gente até discutiu um pouco isso, ou mostrei uma figura para vocês mostrando que entre regiões pode variar a produção científica. Uma outra informação que está atrelada ao aumento da produção científica e que também mostra o amadurecimento da ciência, né, o interesse, talvez, e o crescimento da ciência,
não o interesse, mas o crescimento da ciência, é o aumento de documentos que têm sido citados, né? Então, a cada ano se produz mais artigos, e esses artigos também têm sido lembrados e citados ao longo dos anos. Então, essas duas evidências, mas principalmente, né, na minha opinião, o crescimento do número de artigos mostra que a ciência ela continua ativa, né, e produzindo seus documentos, produzindo e gerando informações. Bom, mas do ponto de vista aqui para a nossa disciplina, a gente pode entender que esse crescente número de artigos, ela pode fornecer algumas informações do ponto de vista de análise científica. E isso é basicamente tudo que a gente está falando na nossa disciplina. Tudo bem? Por causa do número de artigos, por causa do crescente aumento do número de artigos, é que a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer uma síntese sobre um tema que tem sido investigado. Então, por isso, questões como mapeamento sistemático, meta-análise e meta-pesquisa são interessantes para poder fazer uma análise de síntese, né, como a gente discutiu bastante aqui nas aulas passadas, uma análise de síntese macro, né, de afunilamento ou de amplitude, sobre a produção científica, sobre esse constante incremento da produção científica. Mas também o crescente número de artigos ele pode nos auxiliar a observar tendências no comportamento científico. Ou seja, como que se dá a colaboração científica, ou como que se deu no passado e como que se dá na atualidade a colaboração entre pesquisadores. Como que se dá, ou que fatores a promovem ou estão relacionados ao aumento da produção científica em diferentes regiões, em diferentes instituições. Quais os indicadores sociais e científicos que essa produção científica pode nos revelar, né? O que tem gerado de impacto, ou seja, cada artigo produzido, ele promove impactos na sociedade, né? Primeiro, naturalmente, um impacto na academia, mas também pode gerar impactos sociais. Como que a gente observa isso? Como que a gente pode medir isso? Todas essas coisas, todos esses insights, eles surgem porque há um crescente aumento na produção científica, há um crescente também investimento em vários países, naturalmente, um investimento em ciência e tecnologia. Ok? Bom, toda essa ideia de investimento em ciência e tecnologia e ter como resultado o aumento da produção científica é algo que surgiu ou começou a ser medido, né, principalmente ser acompanhado em termos quantitativos de investimento em produção científica, principalmente ali a partir da década de 60, e um marco disso são os relatórios da OECD, por exemplo, o relatório Frascati, de 63, que desenvolve ali abordagens que mostram as relações de indicadores socioeconômicos, aliás, indicadores econômicos, com ciência e tecnologia, isso para, naturalmente, alguns grupos de países. Então, o investimento em ciência e tecnologia, o investimento, ganho de recursos, promove incremento da ciência, e isso também, de quebra, aumenta, há um retorno positivo para os próprios indicadores econômicos, uma vez que o amadurecimento da ciência promove o desenvolvimento de novas tecnologias, e, naturalmente, num exemplo, novas tecnologias, e, naturalmente, isso retorna como um aumento da produtividade econômica, de incrementos de indicadores econômicos. E várias leis surgiram, ou discussões em termos de investimento em ciência e tecnologia, investimento em ciência e tecnologia, como essas que eu estou destacando aqui, leis de incentivos econômicos, lei do bem, todas elas mostrando essa importância de investimento em ciência e tecnologia e como que isso pode afetar, tanto o aumento da produção científica, mas também os indicadores econômicos, e eu diria hoje também, sem dúvida, indicadores sociais e de bem-estar. Tudo bem? Porque o que a gente observa é que países com desenvolvimento em ciência e tecnologia, isso retorna também, de certa forma, para a população, trazendo bem-estar, trazendo melhoria da qualidade de vida. Como há também um investimento em ciência e tecnologia, como há uma parte do recurso público, ele é destinado em ciência e tecnologia, surge a partir daí, principalmente a partir dessa relação nos anos 70, uma preocupação em acompanhar como que esse recurso público tem sido aplicado nas diferentes áreas para o desenvolvimento das pesquisas de ciência e tecnologia, em ciência e tecnologia. E aí, a partir daí,
é que a gente começa a ver o surgimento de várias métricas para avaliar a produção científica. Várias que a gente ouviu falar até, o que ouve falar até hoje, né, como fator de impacto, surge mais ou menos nesse período, nos anos 70, nos 80, 90, e o fator H mais recentemente. Mas, enfim, todo esse start de acompanhar a produção científica, uma vez que eu preciso ter indicadores, né, uma vez que eu preciso desenvolver indicadores para acompanhar a produção científica, uma vez que há recurso público investido em produção científica, né, em crescimento da produção científica, tudo isso desperta aí o interesse em avaliar a produção científica do ponto de vista de desenvolvimento de métricas para avaliação da produção científica. Esses dois marcos aí que eu gostaria de destacar aqui para vocês são marcos históricos, né? Então, os primeiros relatórios da OECD destacando a importância do desenvolvimento destacando a importância do investimento no desenvolvimento científico e tecnológico, mas também de quebra, né, por haver recurso público, a partir aí nos primeiros desenvolvimentos, né, as primeiras aplicações, digamos assim, mais intensas, né, importantes dos recursos do recurso público, há também uma necessidade de acompanhar o que tem sido feito por esses pesquisadores, e aí surgem esses índices. Isso digamos, está dentro do componente histórico do que eu queria trazer para vocês. Esses dois fatores seriam, início dos anos 60 e dos anos 70, são dois componentes históricos que reverberam até hoje, que a gente vê até hoje, por exemplo, na criação de novos índices ou numa preocupação de como avaliar corretamente a ciência. E, novamente, essa discussão de indicadores cienciométricos a gente vai falar na próxima aula. Vou trazer para vocês vários indicadores e como que a gente pode utilizar eles na avaliação da ciência. Agora, eu queria discutir com vocês um pouco sobre uma visão mais geral sobre esse aumento da produção científica, né, do número de artigos. A gente está falando de número de artigos. O número de artigos, quando a gente analisa esse número de artigos, né, o incremento do número de artigos, eu posso estar fazendo uma análise dos autores, como, por exemplo, o gênero dos autores, a nacionalidade dos autores, mas também a nacionalidade onde foi feito o estudo, né? Então, eu posso pensar, quando eu olho para o conjunto de produção, da produção científica, tanto onde que tem sido feita a pesquisa em termos de local de estudo, mas também em termos de onde são os pesquisadores, de qual nacionalidade são os pesquisadores. Olhando aqui do ponto de vista mais ambiental e ecológico, que grupo taxonômico, né, que espécie tem sido estudado, qual é a citação desses artigos. Quando eu faço uma análise dessas características, eu posso encontrar alguns tipos de vieses, ou seja, basicamente algum padrão, seja esse padrão de gênero, ou geográfico e ambiental, ou um padrão taxonômico, ou de citação. E esse padrão ele pode ser causado por algum tipo de fator que eu consigo até determinar. Ou seja, eu posso até pensar em fatores causais que promovem algum tipo de viés na produção científica. E é isso que eu quero discutir com vocês. Tudo bem? Já existe na literatura científica, quer dizer, existem muitos pesquisadores que se debruçam sobre esse tema, de detectar padrões, né, de produção científica nas diferentes escalas e nas diferentes perspectivas, e quais fatores estariam promovendo esse tipo de viés da produção científica. Okay? Então, eu vou destacar aqui um pouquinho com vocês sobre vieses de gênero, vieses geográficos, né, produção científica entre países ou até em escalas regionais, por exemplo, ou de estado, né, no contexto de Brasil, vieses taxonômicos de grupos de espécies e também viés de citação. Tudo bem? Tentando sempre trazer para vocês uma abordagem de discussão também do que pode causar esses vieses. Então, um exemplo aqui de bastante discutido na atualidade são os vieses de gênero. Em várias áreas da ciência, a gente observa que há um predomínio em termos de pesquisadores do sexo masculino e menos pesquisadores do sexo feminino. Então, a gente observa que, claro, que em algumas áreas você tem observado uma pequena mudança, né, no sentido de aumento na participação de mulheres. Então, tem alguns trabalhos que mostram isso e evidenciam isso, né, como, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem o Programa Mulher em Ciência, do CNPq, existe na União Europeia alguns fomentos também destinados a pesquisadoras. A gente observa a presença de mulheres em revistas, né,
na participação como editoras e também editor-chefe de algumas revistas, chamadas de editais, né, como chamadas o Prêmio L'Oréal de Mulher Ciência, ou chamadas do CNPq. Claro que com isso eu não estou querendo dizer que há uma mudança já evidente, no sentido de que há hoje uma paridade de gêneros em termos de número, né, de artigos produzidos. Não, há uma considerável assimetria, tanto que, por exemplo, se a gente olhar as bolsistas de produtividade no CNPq, pelo menos isso não é um dado do ano passado, é um dado de um artigo, desse artigo, mostram que aproximadamente 36% das mulheres, das bolsas de produtividade, hoje estão com mulheres. Então, há uma diferença entre homens e mulheres em termos de bolsa de produtividade. E se a gente observar essa diferença na produção, e eu vou mostrar aqui no próximo slide, nas bolsas de produtividade, elas também variam nos níveis de tipos de bolsas de produtividade. Okay? O que eu chamo a atenção aqui é que há, sim, alguns incentivos no sentido de políticas públicas, tentando reduzir essas assimetrias, mas cada vez mais a gente observa que os trabalhos, né, os artigos têm se debruçado e mostrado claramente que há uma diferença de produção científica entre homens e mulheres, muitas vezes causados por questões históricas, né, e também por questões sociais, enfim, essas coisas, as causas, né, são bem diversas, e podem variar naturalmente entre áreas de pesquisa. Olha, só para vocês terem uma ideia, em termos assim, de diferença, né, de gênero, né, do quanto que isso ainda é impactante na ciência, somente aqui, alguns anos atrás, há 2 anos atrás, é que a Nature teve uma primeira mulher como editora-chefe. Tem 150 anos de revista. Durante toda essa história da revista, nunca antes a revista teve um editor do sexo feminino. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, mostra que o quão diferente, né, ainda há entre participação de homens e mulheres na ciência, quanta diferença há entre a participação de homens e mulheres na ciência. Aqui é aquela figura que eu comentei para vocês sobre a proporção de homens e mulheres, homens na cor azul, mulheres aqui laranja, como nas diferentes níveis de bolsa de produtividade. Então, aqui são bolsas de produtividade, tá, gente? Do CNPq. Então, aqui, por exemplo, bolsa sênior, 1A, 1B, 1C, 2, 2F, para uma categoria bem de um edital específico, né, de grupos específicos. Mas, normalmente, as bolsas começam com nível 2 e elas vão subindo até o nível sênior, né? O pesquisador, ele inicia normalmente numa bolsa de produtividade 2 e, à medida que ele vai amadurecendo e fortalecendo sua pesquisa, ele vai se tornando até converter uma bolsa sênior. Se a gente observar, apesar daquele indicador lá de 36% das bolsas serem mulheres, quando a gente separa isso em estratos de tipos de bolsa de produtividade, a gente observa que, por exemplo, no nível sênior, no nível 1A, que são os níveis de topo de bolsa de produtividade, essa diferença ela é muito maior, né? Tem 76% de homens. Então, enquanto que na nível 2, 38%. Então, quando a gente olha um número consolidado, pensando em todos os níveis simultaneamente, a gente tem uma proporção de 36%, que ainda assim, né, já mostra uma não paridade, mas quando a gente separa, então, um estrato, essa discrepância fica mais forte ainda nos estratos superiores. E isso vai ficar mais evidente ainda se a gente separar por área, né? Em algumas áreas, há um predomínio maior ainda de homens com bolsistas de produtividade do que mulheres. Existem também outros tipos de vieses da produção científica que eu quero trazer agora para vocês, como, por exemplo, os vieses geográficos. A gente observa que alguns países têm têm mais artigos do que outros países, e também isso acontece dentro do país, né? Se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, alguns estados vão ter mais artigos do que outros estados. Isso é o que a gente está chamando dessas assimetrias, né, de vieses geográficos da produção científica. É bastante recorrente encontrar, por exemplo, os Estados Unidos como um país com
com bastante importância na produção científica, para várias áreas da ciência. Naturalmente, não é na totalidade, né, gente? Algumas áreas, por exemplo, a China, ou até mesmo países em desenvolvimento, podem se destacar tanto quanto ou até mais do que os Estados Unidos. Mas, de forma geral, quando a gente observa, inclusive quando a gente leva em conta a produção total, a gente vê que os Estados Unidos e a China são os dois países que compartilham aí a primeira posição, né, digamos assim, no ranking de produção científica. Isso a gente vai encontrar aí em vários tipos de trabalhos. Aqui, por curiosidade, só para trazer um contexto para vocês, de causalidade, né, das diferenças entre os países, da produção científica entre os países, essa figura aqui mostra o número de artigos, o número relativo, né, de artigos por país do autor e por país do estudo. Então, né, os Estados Unidos está aqui na primeira colocação, então tem a maior parte dos artigos aqui sobre um grupo taxonômico, tá, gente? Esse aqui é um trabalho do número de artigos de um grupo taxonômico, de um gênero, de um caranguejo, chama um caranguejo do gênero Uca. Ele é um caranguejo que ocorre no mundo todo, esse gênero, e a gente observa que os Estados Unidos é o país que tem o maior número de artigos com esse gênero, com essa espécie, né, grupo de espécies. Tanto em número de autores quanto em número de estudos. E esses são os outros países, né? Japão, Austrália, aqui está o Brasil. Então tem uma variação entre os outros países. O que esse trabalho aqui quis investigar bom, tudo bem, então eu tenho aqui uma diferença entre países, mas eu consigo encontrar variáveis que possam explicar essa diferença? Ou seja, questões como o número de espécies que já existem naquele país, ou a renda, né, o investimento em ciência e tecnologia daquele país, ou o tamanho da área costeira, seriam variáveis que poderiam afetar o número de artigos? Se a gente está falando de um caranguejo, que é um caranguejo costeiro, um país que tem uma área costeira muito grande, vamos supor como o Brasil, isso pode ser um determinante para se fazer pesquisa sobre aquele caranguejo, né? Eu preciso ter a área de ocorrência daquela espécie, e se uma área é maior, isso pode ser maior a chance de artigos sobre aquela espécie. Assim como também ter várias espécies dentro daquele gênero. Se eu tenho uma única espécie que ocorre numa área costeira, mesmo que seja numa grande área costeira, talvez eu não tenha muitos artigos porque é uma única espécie. Mais espécies, isso poderia promover mais interesse da ciência e gerar mais artigos entre as espécies, né? Enfim, aí dá para pensar num contexto mais de pesquisa, né? De interesse para as espécies. Ou, de forma mais geral, o investimento em ciência e tecnologia. Então, países que destinam maior investimento em ciência e tecnologia, um maior interesse, né, no amadurecimento e fortalecimento da sua pesquisa, deve também gerar como resultado um maior número de artigos. Então, pensando nessas três variáveis, digamos assim, associadas a comportamento biológico, como número de espécie e área costeira, e também relacionados a investimento em ciência e tecnologia, poderiam explicar a diferença na produção científica entre os países. Então, aqui foi feito várias análises de regressão, e tanto para país de autor, o país do autor, quanto o país de estudo. Então, se a gente observar aqui, olhando aqui, o S é o número de espécies, o I é o investimento, e C é a área costeira. Se vocês olharem aqui para o número de país de estudo, né, o melhor modelo, está dito aqui os números que estão entre parênteses, então esse é o melhor modelo, número 1, né, para país de estudo. A gente vê que o investimento em ciência e tecnologia foi a variável mais importante. E a mesma coisa, o I, que é o investimento em ciência e tecnologia, também aparece como uma variável importante, pelo menos é o que ela aparece no melhor modelo, para explicar o país do autor, assim como também o número de espécies. Então, em linhas gerais, assim, como o investimento é uma variável que aparece tanto para explicar o local de estudo, quanto o número de pesquisadores, né, o país do autor, então a gente observa que ter investimento em ciência e tecnologia é um fator que estaria promovendo uma diferenciação na produção científica, pelo menos aqui, com esse caso aqui, desse grupo de caranguejos, tudo bem? É claro que se a gente aplicar isso para a ciência como um todo, a gente tem que pensar outros preditores. O investimento em ciência e tecnologia, sem dúvida, é um deles. Mas esse trabalho, assim como vários outros trabalhos, tem mostrado que sim,
a gente não faz ciência sem recurso financeiro, e a gente está pensando em recurso público, uma boa parte disso são recursos públicos, e, claro, pode procurar também outras fontes de recursos, mas uma boa parte, nos países do mundo, a gente está falando de recurso público. Esse é um recurso fundamental para uma necessidade para o amadurecimento e crescimento da produção científica de um país. Se a gente for numa outra escala, se a gente descer aqui e pensar numa escala de Estado, a gente pode pensar a mesma abordagem. Será que a produção científica dentro de um país, como que ela varia ali dentro das escalas, né, dentro de divisões ali, né, de estados, né, divisões políticas? Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, o estado de São Paulo como o estado que tem o maior número de artigos. Esses aqui são artigos relacionados a um grupo taxonômico também, um grupo de algas, na verdade não um grupo, né, mas uma série de grupos de algas. Então, estou falando de microalgas, planctônicas, de ambientes aquáticos, continentais. Então, veja, São Paulo seria o estado com o maior número de artigos, tanto de autor quanto número de artigos no local de estudo. Se a gente olhar aqui de uma visão macro dos países, a gente vai ver que alguns países têm uma tonalidade mais escura, mostrando que tem mais artigos naquele país, não, naquele estado, tá? Desculpa, tá, gente? Tem maior número de artigos naquele estado, e alguns outros estados, né, por exemplo, Tocantins, tem um menor número de artigos. O que a gente pode ir avançando nisso depois que eu detecto um padrão geográfico como esse na produção científica, bom, que fatores que estariam associados a essa produção científica, essa variação na produção científica entre os estados? Então, por exemplo, nesse trabalho, foi possível observar que 41% da produção desses estados, da variação na produção entre os estados, ela é explicada pelo número de cursos de pós-graduação que cada estado tem. Então, ter mais cursos de pós-graduação promove um aumento no número de artigos. Mais cursos de pós-graduação mais pessoas trabalhando sobre aquele tema, são mais pessoas sendo formadas para trabalhar com aquele tema, e mais ambientes sendo estudados, e isso naturalmente gera um maior número de artigos. Então, vejam, essas relações parecem serem óbvias, né? A gente às vezes está falando de coisas óbvias, mas a ciência faz isso mesmo, a gente tem que discutir às vezes o óbvio. Mas quando a gente olha num contexto macro, ela traz para a gente algumas discussões, inclusive de gestão, né? Então, se eu quero amadurecer ou fortalecer grupos de pesquisa ou alguma área de pesquisa em determinadas regiões ou estados, uma estratégia importante é promover a formação de recursos humanos, como a criação de cursos de pós-graduação. Nesse contexto, né, esse trabalho mostra isso bem claro, né? Se a gente for descer ainda mais numa escala, né, se a gente for pensar assim numa escala de unidade, de área de conservação, de unidade de conservação. Então, esse mapa aqui, ele mostra o número de artigos desenvolvidos nas unidades feitos, né, que tenham ou que apareçam em alguma unidade de conservação que apareça em algum artigo científico publicado e disponível ali na Web of Science. Então, mostra aqui para a gente um viés geográfico, né? Então, vejam, não tem talvez uma clareza, algumas unidades de conservação têm mais artigos, outras têm muito pouco artigos, mas isso não me parece ter um padrão geográfico muito claro em termos assim regionais, né? Com exceção talvez aqui, né, na região da Mata Atlântica, você tem umas bolas maiores, apesar de ter bolas pequenininhas que estão sobrepostas aqui também, mas algumas outras também na região da Amazônia, até mesmo no Cerrado, mostrando, e Caatinga, mostrando que há mais artigos em algumas regiões. Bom, o que a gente mostra nesse trabalho, que inclusive é um trabalho, uma parte da tese de doutorado de um aluno do Programa de Recursos Naturais do Cerrado, da UEG, que é o Tatiel, o que ele investigou aqui não foi somente detectar a produção científica entre as unidades de conservação, mas que fatores que poderiam estar associados ou causando essa variação na produção científica. E aí o que ele investigou foram algumas variáveis, como a área da unidade de conservação. Então, pensando que unidades de conservação maiores, elas têm uma diversidade de ambientes, de ecossistemas, isso poderia promover um maior interesse de mais tipos de cientistas e, ao promover um aumento do número de artigos. Unidade de conservação mais antiga, elas teriam mais tempo, né, de estudo, então mais tempo que as pessoas estão dedicando a estudar ela.
então teriam mais artigos as unidades de conservação mais antigas, a distância com outra unidade de conservação, ou distância, principalmente com a distância com as cidades. Então, unidades de conservação mais distantes, elas teriam menos interesse, o acesso é menor, é mais dificultado, portanto, os pesquisadores vão acabar desenvolvendo menos artigos naquelas unidades de conservação. E o que ele observou é que, de fato, dessas 4 variáveis, 3 delas foram importantes e significativas, que é a área, ou a idade, né, e a distância para uma cidade, sendo que unidades de conservação maiores e mais antigas e as mais próximas de cidades têm mais artigos. Isso, naturalmente, causa, como resposta, né, algumas ações interessantes, porque a gente está falando de unidades de conservação que estão próximas de cidades, então, normalmente, são unidades de conservação talvez com uma gestão um pouco mais dificultada, porque ela está próxima a alguma cidade, a uma fonte iminência ali de impacto. E ao passo que também você tem várias unidades de conservação, muitas vezes pequenas ou mais recentes, que necessitam de novos estudos. A gente está falando de talvez unidades de conservação que tenham muito pouco ou quase nenhum estudo, né, ou nenhum estudo. A gente está falando aqui de várias unidades de conservação que não tem nenhum tipo de artigo, né? Quando eu falo estudo, estou falando artigo, tudo bem, gente? É importante fazer essa ressalva. Podem ter estudos, mas isso não virou artigo científico. Então, portanto, a circulação desse estudo, se ele não é um artigo científico, ele vai ser muito enviesado, ele vai ser muito regionalizado. Bom, e a gente parte por uma outra discussão, pensando também nessa visão macro da produção científica, que é essa variação, essa dualidade que eu comentei lá no início, entre quantidade e citação de artigos. Vejam que, novamente, eu não falei qualidade, né? Apesar de que a citação seria um surrogate, um indicador de quão lembrada é aquela produção, portanto, quão atrativa, em termos de qualidade, seria aquela produção, aquele artigo. Mas não vamos tentar evitar de usar a palavra qualidade e usar explicitamente o seu indicador, que é a citação, nesse caso. Então, é claro que existem os vieses de produção geográfica, é claro que existem uma pressão por aumento da produção científica, mas uma coisa que a gente tem que discutir aqui com vocês, e de uma forma bastante clara, é que o aumento da produção científica pode ou não estar atrelado ao aumento também da citação daqueles artigos. Tudo bem? Então, talvez alguns artigos sejam mais citados do que outros, e isso causaria também um viés da produção científica, mas, nesse caso, um viés de citação. E, de fato, se a gente observar para várias áreas de conhecimento, existe esse padrão. É um padrão de citação que, inclusive, gera algumas leis bibliométricas que a gente vai discutir agora. O que seriam esse padrão, esse viés de citação? É que, pelo menos, a gente observa em uma grande parte dos artigos, a grande maioria deles tem pouca citação, ou quase nenhuma citação, e poucos artigos vão ser altamente citados. Então, a gente gera um histograma, como nesse modelo aqui, um histograma assimétrico. Ou seja, alguns artigos vão dar bastante fundamento teórico, ou alguma evidência, ou alguma abordagem bastante inovadora, e que, portanto, vai ser bastante comentado e lembrado, enquanto uma série de outros trabalhos vão ser muito pouco citados, eles estão, digamos assim, lá na base da pirâmide, dando alicerce para esses artigos que estão lá no topo, em termos de produção científica, de comentários e de citação desses artigos. E aí a gente poderia se debruçar, inclusive, nesse detalhe, né? Por que alguns artigos são mais citados do que outros? E isso também é uma linha de pesquisa dentro aí do que eu estou chamando, a gente vai falar agora também, sobre essa infometria. Por que alguns artigos recebem mais atenção ou são mais citados do que outros? Existem várias hipóteses ou variáveis que poderiam ser causadoras desse número de citação dos artigos. Como, por exemplo, associadas a questões numéricas, né? Por exemplo, o número de autores. Artigos com mais autores teriam mais citação, porque mais autores geram mais pessoas, né? Mais pessoas se uniram para escrever um trabalho, e essa união, né, dessas pessoas aumenta a diversidade de assunto, aumenta a rede de contato com outros pesquisadores, e também
tende a melhorar a qualidade, literalmente a qualidade do artigo, porque a gente está falando de mais pessoas, o crivo é maior, o filtro de avaliação é maior, né? Eles vão fazer mais revisão sobre aquele artigo, isso tende a melhorar a qualidade do artigo. Então, uma forma de avaliar ou de observar, né, essa relação de diferença na citação é olhando também aspectos como o número de autores. Há alguns casos tem sendo discutido como gênero, isso, a causalidade não é tão explícita, né? Ninguém sai falando não cito trabalho de mulheres ou não cito trabalho de homens, isso é bastante velado, né? Como a gente sabe, como todo tipo de preconceito, mas existem alguns indicadores mostrando, inclusive, por exemplo, que há revistas que passaram por um processo de revisão pelos pares quando não havia um processo duplo cego, de favorecimento de artigos de homens em detrimento ao artigo de mulheres. Então, há aí, claro, algumas diferenças de gênero que acabam acarretando mudanças e impactando, né, de certa forma, inclusive a citação dos artigos. Mas, como eu falei, isso é tudo muito velado, ninguém está falando muito explicitamente, mas tem sido objeto de investigação. Talvez artigos de homens seriam mais citados do que artigos de mulheres. O país de autor, se o autor é de origem inglesa, talvez pela facilidade, né, escrita da língua, número de páginas, prestígio do autor. Número de páginas seria na ideia de que artigos com mais informação, maior número de páginas, geraria maior citação. Prestígio do autor. Então, se você tem artigos, né, se um artigo é publicado por um pesquisador que já é reconhecido, de renome, né, já tem um certo prestígio, isso por si só pode aumentar a produção científica, ou pode aumentar, aliás, a citação daquele artigo. Vejam aqui, abrindo parênteses, eu estou falando de suposições, tá, gente? Isso aqui não são afirmações. Tem trabalhos mostrando que há indicadores de número de autores, de diferença de gênero na citação, país de autor, número de páginas, mas há uma discussão entre áreas, há uma discussão entre escala desses artigos, tudo bem? Então, essa ainda é um palco de discussão. E há também uma discussão de quanto que é esse efeito. Uma coisa é dizer assim, existe um efeito. Outra coisa é dizer, e mesmo sendo um efeito significativo, qual é a magnitude desse efeito. Um outro exemplo aqui de variável que pode afetar a citação do artigo é a presença de resultados positivos. Artigos que reforçam ou apoiam uma hipótese, uma teoria, podem ser mais citados do que aqueles que estão publicando resultados negativos. Todos esses vieses, ou alguns deles, né, principalmente resultados positivos, prestígio de autor, gênero, nacionalidade, eles podem afetar, inclusive, algo que é anterior à citação, que é a aceitação do artigo. Vejam que a gente não está falando sobre isso porque isso não é objeto de estudo da nossa disciplina. A gente não quer estudar aqui por que alguns artigos são aceitos e outros são rejeitados, né? Mas muitas dessas variáveis, aí, gênero, nacionalidade, os autores, e já tem estudos que mostram isso, afetam a aceitação do artigo. Então, toda vez que um artigo é submetido por uma revista, ele passa por um crivo, por uma avaliação, por um conjunto de revisores, pelo editor e pelos revisores, para dizer se aquele artigo é aceito para ser publicado naquela revista. Essa avaliação, portanto, é feita pelos pares, pelos nossos colegas. E muitos desses pares têm seus vieses naturais, bem viés de nacionalidade, viés de gênero, e podem impactar, por exemplo, se um artigo é aceito ou não. Isso nesse nível, né, de aceitação. Um outro nível, depois do artigo aceito, é o artigo ser comentado por outros pesquisadores, ou seja, ele ser citado por outros pesquisadores. É esse o nível que a gente está discutindo aqui. Mas o que eu estou chamando a atenção é que essas variáveis também afetam esse nível anterior, que é o artigo ser aceito. A influência dessas variáveis, esses determinantes que eu estou chamando aqui de citação, eles variam, né? Se você vai ter muitas hipóteses ou variáveis afetando a citação nas diferentes áreas. Então, por exemplo, aqui, né, mais próximo da gente, na ecologia, você tem aspectos como o fator de impacto da revista, né? Então, isso gera uma certa circularidade, porque o fator de impacto também é medido pela citação. Como eu falei para vocês, o resultado, se foi positivo, se foi negativo, o tamanho do artigo, o número de autores. Bom, essas são as variáveis que eu acabei comentando para vocês. E tem aqui alguns artigos já mostrando isso, tudo bem? Já mostrando
como que essas variáveis podem afetar a citação dos artigos. Vejam aqui na área física, ó, por exemplo, a disponibilidade do artigo. Então vejam que isso cai quase se aproximando, né? O próximo passo é a gente falar assim, de disponibilidade de dados, a disponibilidade do artigo ser reproduzível, ou você poder pegar as informações daquele artigo e reproduzir eles né, na sua pesquisa. Então, se você tem informações suficientemente claras, ou até mesmo a disponibilização dos seus dados, talvez possa aumentar a citação dos seus artigos, haja visto que múltiplas variáveis podem afetar a citação do artigo. Então, por exemplo, aqui, esse trabalho fez uma análise para uma grande quantidade de artigos da área de ecologia e mostrou que algumas variáveis, aqui eu não coloquei a legenda, tá, gente? Me desculpe, mas eu posso alertar aqui para vocês e lembrar. Esses números aqui são variáveis, como o tamanho do artigo, o número de autores, se o número de artigos do autor principal, né, se é um autor de prestígio, tem essas coisas todas essas variáveis, todas elas estão explicando 10% da citação dos artigos de ecologia. Então, vejam, 10% pode ser muito, pode ser pouco, vai depender um pouco aí, a gente vai entrar numa discussão dentro dessa abordagem, mas ele não é completamente rejeitado. É uma evidência, mas talvez é uma evidência fraca de como essas variáveis afetam, pelo menos para esses artigos de ecologia, afetaram a citação daqueles artigos. Tudo bem, mas isso é palco para discussão, a gente tem vários novos e outros artigos que têm discutido essa relação causal de como que essas variáveis, né, número de páginas, número de autores, afetam a citação dos artigos. Bom, agora a gente vai entrar numa outra temática, que é dentro de uma abordagem de quais são as tecnologias ou as áreas, né, digamos assim, que têm estudado a produção científica e desenvolvido técnicas para a produção científica. Então, existem vários termos, eu estou ao longo já, desde o início do curso, já tenho falado para vocês, e eu queria sistematizar isso agora com vocês, ok? Seriam as técnicas quantitativas de medir a ciência. Então, existem alguns termos, né, que são frequentemente utilizados, e alguns trabalhos tentando associar eles, né? Então, por exemplo, esse aqui é um diagrama que mostra a relação entre alguns termos que eu já comentei com vocês: bibliometria, cienciometria, infometria e webometria. Se a gente excluir aqui esse círculo maior, que é a infometria, a gente vai ver que os termos cienciometria, bibliometria, eles têm uma forte sobreposição. Isso já causa, portanto, uma série de dificuldades a gente tentar separar campos de pesquisa para cada uma delas, né? Cienciometria, infometria, webometria. Quando a gente considera o C, então, o que a gente tem de clareza é que, na verdade, a infometria é uma grande área que abarca todas essas outras metrias, né? A cienciometria, a bibliometria, a webometria e outras, tá, gente? A gente pode se debruçar sobre isso. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. Existe uma forte sobreposição, sendo que a infometria seria uma técnica, é conhecido como uma técnica, que abarca todas elas. Do ponto de vista histórico, se a gente olhar dentro de uma janela histórica, a gente vai observar que os termos bibliometria e cienciometria são mais antigos do que infometria. Claro, tem uma discussão de quando isso surgiu, mas há hoje um pouco mais de consenso dentro da ciência da informação, que bibliometria e cienciometria surgiram aí na década de 60, no finalzinho, né, exatamente no ano de 69, por esses trabalhos, em regiões geográficas diferentes, tudo bem? A cienciometria, por exemplo, é um termo russo, surgiu na Rússia, e vejam que a bibliometria já surgiu na Europa, apesar de terem períodos, né, exatamente o mesmo ano, elas ocorreram em áreas geográficas diferentes. Vejam o que a gente tem como conceito da bibliometria. É o uso de métodos estatísticos e matemáticos para avaliar livros e outras mídias de comunicação. O que é interessante aqui é essa ideia de métodos estatísticos e matemáticos. Hoje, para a gente, não é mais, né? Porque a gente tem um grande conjunto de dados, a gente analisa tudo, né? A gente está numa geração onde há dados disponíveis para uma série de informações e estatística para ajudar. Mas naquela época, claro que já existia a estatística, mas naquela época o interessante era a área da biblioteconomia, a área da ciência da informação, começar a utilizar ferramentas matemáticas para poder medir a ciência, né, para poder avaliar a ciência.
e a bibliometria surge dentro dessa ideia, né, e esse conceito traz isso, mas focando aqui a unidade seriam livros e mídias de comunicação. E a cienciometria? É o uso de métodos quantitativos, a mesma lógica, né? Então a gente está falando de estatística e matemática, para avaliar a ciência e os processos de informação. Se a gente pensar aqui de forma bem fria, livro, na verdade, é uma área, né? Digamos assim, é um processo de informação e é também a ciência, faz parte da ciência, né? Então, a gente vê claramente uma forte sobreposição aqui entre bibliometria e cienciometria. A infometria surge um pouco depois, tentando abarcar esses dois conceitos, né? Métodos quantitativos para avaliar a ciência, avaliar a informação, a transmissão da informação científica, independentemente se é num livro, se é num artigo, se estão dentro de páginas de internet, blogs ou comunicações, né, em eventos, enfim, abarca bastante o conceito que já existia ali de bibliometria e cienciometria. Existem alguns artigos, isso foi mais intenso ali nos anos 90, tentando conceituar mais, né, cienciometria e bibliometria e outras metrias. Eu não vou me debruçar muito sobre isso. Que vejam, por exemplo, um trabalho mostrando uma separação tanto de objeto de estudo, variável, métodos e objetivos entre bibliometria, cienciometria e infometria. Então, novamente, a bibliometria estaria interessada em livros, documentos, revistas, artigos, autores e usuários, a cienciometria já em disciplinas, assuntos, áreas e campos, e a infometria entre palavras, documentos, bases de dados. Então, existe uma tentativa, né, de separar, digamos assim, objetos de estudos entre esses campos, né, das metrias, e é claro que isso é papel aí da ciência da informação. Eu não sou um cientista da informação e eu não estou interessado em fazer essa separação do ponto de vista conceitual. O que eu quero transmitir aqui para vocês é, primeiro, um contexto histórico, e existe aí algumas tentativas de separação desses conceitos. Do ponto de vista numérico, a palavra bibliometria aparece com mais frequência nos artigos do que cienciometria e infometria. Vejam que a frequência de artigos com o termo bibliometria é maior. Se a gente olhar até em termos do evento internacional que existe sobre bibliometria, e cienciometria e infometria, até mais ou menos ali a década de 90, o evento se chamava Congresso Internacional de Cienciometria e Bibliometria. Hoje já não é mais bibliometria, ele é um Congresso Internacional de Cienciometria e Infometria. Tanto que, se a gente observar ali, a partir dos anos 90, há uma certa estabilidade do uso do termo bibliometria e há um crescente aumento do termo cienciometria, porque eu acho que os pesquisadores têm observado que cienciometria seria um termo que abarcaria mais a bibliometria, e hoje ainda a gente teria a infometria como um termo que abarca mais ainda. Vejam esse trabalho aqui, ele fez uma análise comparativa dos termos bibliometria e a variação dele, né, todas essas variações, e também de cienciometria e de infometria. O que eles observaram? Como eu mostrei na figura ao lado, na figura anterior, a maioria dos artigos usam o termo bibliometria, 4.598, mas vejo que há alguns artigos que usam os dois termos simultaneamente, né? 468 usam tanto bibliometria quanto cienciometria, e há 30 artigos que usam os três, infometria, cienciometria e bibliometria. Pode ser que a pessoa está trabalhando com os três, em termos de conceitos separados, ou, na verdade, é uma baita confusão e está usando os três termos sem nenhuma separação conceitual. Mas, claro que há um predomínio aí de bibliometria, seguido de cienciometria. E, de fato, nesse mesmo trabalho, quando o pesquisador faz uma análise das palavras-chave que ocorrem nos artigos, vejam, essas são as palavras, as principais palavras que aparecem nos artigos que usaram o termo bibliometria, esse aqui que usaram o termo cienciometria, e esse aqui que usou o termo infometria. Se a gente olhar algumas palavras como ciência, citação, impacto, revista, análise de citação, H e fator de impacto, são palavras que aparecem com grande frequência em todos esses três. Então, é que eu estou falando de indicadores, tudo bem, gente? Quando fala em fator de impacto, ou fator H, ou revista, ou citação, a gente está pensando em indicadores da avaliação da ciência. E esses indicadores, e, portanto, eles aparecem tanto em trabalhos de bibliometria, quanto cienciometria e infometria. Ou seja,
Novamente, trazendo aqui para vocês, apesar de um esforço de separar, o meu ponto de vista é que há uma forte sobreposição, como lá naquele diagrama, lá no início eu mostrei para vocês, entre esses três conceitos, né, entre esses três termos, bibliometria, cienciometria e infometria. Apesar, né, dessa separação, desse exercício de separação e de haver uma forte sobreposição, a gente também observa, né, na verdade não é um apesar, o que a gente observa dentro de um contexto histórico, temporal, é de que tem surgido novos termos, né? Então, cibermetria, cybermetria, ou webometria, ou ainda, né, como mais atualmente, altimetria, que a gente está pensando na informação, todos esses três, né, na verdade, a cybermetria e webometria e altimetria, todos eles estão associados à produção científica, ou medidas da produção científica na internet, ok? Seja em redes sociais, seja nas páginas, enfim, num contexto mais de produção científica, de avaliação da produção científica, como que está sendo esses impactos dentro da internet. Por causa disso, por causa dessa forte sobreposição, e não sobreposição somente de número de artigos, mas também uma sobreposição conceitual, é que nessa disciplina, inclusive, a gente usa o termo infometria. O termo infometria seria aquele termo que está abarcando todas elas, né, todos esses conceitos, cienciometria, webometria, altimetria, e isso seriam indicadores que se encaixam aí dentro da infometria. Tudo bem? Então, tudo isso, todos esses indicadores são medidas da ciência, e por isso, né, na verdade, a gente vai usar aqui na nossa disciplina o termo infometria. Se a gente olhar alguns livros, vejam, por exemplo, um livro relativamente atual, ele já utiliza o termo infometria como um termo geral para avaliar os indicadores de produção científica. Ok? Bom, para finalizar, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou mostrar alguns poucos slides aqui para vocês, falando sobre as leis bibliométricas. A ideia das leis bibliométricas, ele é palco de discussão para cientistas da informação. Então, normalmente, isso não está alinhado, ou fortemente alinhado, a gente aqui das ciências ambientais. Mas, em termos de curiosidade e também de aplicação, possivelmente, algumas dessas leis para as ciências ambientais, eu vou conceituar elas aqui para vocês. Tudo bem? De forma geral, todas essas leis, elas surgem ali de uma associação de evidências de padrões da literatura científica, padrões numéricos, né, no número de artigos. Esses padrões, eles são associados a uma matematização, ou seja, a um interesse de criar modelos ou de sintetizar por meio de números, né, de estrutura matemática, os dados bibliométricos, e por meio dessa matematização fazer generalizações. Então, todas essas três leis aqui, elas estão, de certa forma, num contexto bem geral, levando em conta isso. E isso surgiu bem no início ali do século passado, ali, né, desde os anos 20 em diante, por causa, primeiro, desse interesse, né, de observar os dados de produção científica, mas também de tentar trazer uma síntese matemática desses dados da produção científica, permitindo aí fazer generalizações. Essas generalizações geram distribuições ou modelos matemáticos que permitem para cada lei fazer estimativas, por exemplo, da produtividade dos pesquisadores, ou de um assunto dentro de uma revista, ou de ocorrência de palavras num texto. Então, essas três leis estão associadas, de certa forma, a isso, tudo bem? Então, é a produção dos autores matematizada, ou seja, gerado um modelo, uma distribuição que permite fazer inferências sobre a produtividade dos autores, essa é a lei de Lotka, sobre a ocorrência de assuntos em uma revista, é a lei de Bradford, e sobre a ocorrência de palavras em um artigo, que é a lei de Zipf. Bom, em termos resumidos, vejam, eu vou mostrar aqui para vocês, a lei de Lotka, eu não vou matematizar muito aqui com vocês, mas a ideia da lei de Lotka é uma coisa que eu já até discuti com vocês agora há pouco, em termos de citação, mas falei com vocês também em termos de produtividade em aulas passadas. É que a ideia é que alguns poucos pesquisadores, aliás, a ideia é que a produtividade ela se distribua entre os pesquisadores, sendo que algumas pessoas vão concentrar um grande
número de artigos, um número pequeno de pessoas vão concentrar um grande número de artigos, e um grande número de pessoas vão concentrar poucos artigos. Então, vai gerar uma distribuição como essa. Então, 100 autores vão produzir um artigo, então eu tenho baixa produção para uma grande quantidade de pessoas, e poucos autores vão concentrar uma grande quantidade de artigos. Então, poucos pesquisadores vão estar fazendo ali um movimento grande, né, de produção científica, e uma grande quantidade vai estar produzindo ali poucos artigos. Esse é um padrão recorrente, existe um modelo matemático, uma proporção esperada para a lei de Lotka para várias áreas da ciência. Isso tem sido observado nas diferentes áreas de pesquisa. Um parêntese que eu já faço aqui para vocês, para a gente aqui das ciências ambientais, que não é muito comum a gente usar o termo lei, a gente poderia aqui, no nosso caso, substituir por hipótese, né? Pensando no nosso contexto de ciências ambientais. A lei é algo já mais recorrente e encontrado, né, com maior frequência na literatura científica, em evidências dos pesquisadores. O que a gente observa é que mesmo nas leis bibliométricas isso não é verdade, né? Então, apesar do ciência da informação estar chamando isso de lei, a gente encontra vários artigos que falam, bom, olha só, a gente não atendeu, os dados que a gente encontrou aqui não reforçam a lei de Lotka, por exemplo. A gente aqui nas ciências ambientais seria o suficiente para não dar tanto ênfase e chamar isso de lei. Então, para evitar talvez uma diferença ali entre áreas, né, a gente pode entender aqui essas leis da ciência da informação como hipóteses. Tudo bem? É uma hipótese da produtividade dos autores, em que poucos autores vão concentrar a maior produção de artigos e a grande maioria dos autores vão ter poucos artigos. E isso segue um modelo conhecido, tudo bem? Seguindo essa distribuição. Esse modelo conhecido, ele pode ser confrontado com um dado real, para a gente realmente observar se, para determinada área, essa hipótese ela é apoiada ou não. A mesma coisa a gente pode esperar isso para um assunto em periódicos. Então, poucos periódicos concentram muitos artigos sobre um tema. Então, às vezes, o início de uma área em um grupo de revistas vão concentrar muitos artigos, né, sobre aquele tema. Então, poucos periódicos, poucas revistas vão concentrar muitos artigos sobre esse tema. Isso também está mais associado aí, talvez, a uma questão disciplinar, que é comum ainda na ciência, né, e aos poucos isso vai se dispersando para outros periódicos. Então, a distribuição dos assuntos nas revistas, essa distribuição assimétrica, é o princípio da lei de Bradford, e existe também um modelo, vejam, não estou trazendo o termo e matematizando, né, esses modelos aqui para vocês. E uma outra lei dentro da bibliometria é a lei de Zipf, que também observa padrões de distribuição, ou padrões assimétricos de distribuição, na ocorrência de palavras ao longo de um texto. Isso está dentro, inclusive, daqueles princípios ou discussões da psicologia de lei de menor esforço, ou seja, que a gente procura utilizar palavras que são mais comuns e que as pessoas utilizam também com maior frequência, e muito raramente a gente vai utilizar palavras raras, né, palavras que são pouco utilizadas. Então, se a gente observa, esse é o princípio da lei de Zipf, que, utilizando uma associação, né, entre a frequência de palavras e a posição, né, o ranking na posição de ocorrência dessas palavras, a gente, fazendo um log dessas duas variáveis, a gente observa um modelo linear, que é esse modelo aqui, em que a gente vai ter muitas palavras com baixa frequência, tudo bem? Aqui eu tenho a baixa frequência. Opa. Peço desculpa aqui, deu um equívoco, Vamos retornando aqui. Então, eu tenho muitas palavras com baixa frequência e eu tenho poucas palavras muito frequentes. Então, poucas palavras muito frequentes. É claro que a gente tem que olhar isso com cautela, né? Ao fato de ser poucas palavras muito frequentes, isso pode ser um indicativo, talvez se aquela palavra está aparecendo com muita frequência, pode ser um indicativo de que é um tema novo, é um tema atraente. Isso, claro, vai depender, isso tem que ser analisado olhando a palavra em si. Okay? Mas, em termos gerais, a lei de Zipf vai mostrar esse padrão em que eu tenho muitas palavras com baixa frequência e poucas palavras muito frequentes.
Ok? Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula de hoje, trazendo aí uma ideia de que a produção científica, o número de artigos ele por si só é interessante dentro da infometria para avaliar os vieses da produção científica, né, as variações da produção científica. E existe também uma variação nas técnicas quantitativas, né, das tecnologias. Essa variação ela é principalmente histórica, mas menos conceitual. Aqui, na nossa disciplina, eu optei por usar o termo infometria, que abarcaria todas essas técnicas, digamos assim, de medir a ciência. E na nossa próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre como medir a ciência nesse olhar infométrico, ou seja, quais seriam esses indicadores infométricos. E, por fim, eu brevemente mostrei para vocês essas leis bibliométricas, sem trazer muito uma discussão das ciências ambientais, até mesmo porque a gente não tem, pelo menos eu desconheço trabalhos que estão trazendo essa discussão de leis bibliométricas para ciências ambientais, haja visto que isso é uma discussão bem mais detalhada por um outro campo, que é o campo da ciência da informação, que é onde surgiu toda essa discussão. Ok? Então, nós continuamos com a próxima aula, trazendo os indicadores infométricos. Até mais, obrigado.